Controlcast. Fala galera, meu nome é Johnny e você está ouvindo o Controlcast. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E cara, aqui desenho de graça comigo não rola não. E eu sou o Matheus e eu tô me ferrando porque eu tô fazendo desenho de graça nesses tempos. Bom, vamos iniciar nosso primeiro programa Controlcast. Esse vai ser um primeiro de todos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre arte, vamos debater vários temas que têm envolvido nesse tema, né, de ilustradores, desenhos, artes, composições. Vamos responder perguntas que a maioria do pessoal tem tido dúvidas aí, tanto no desenvolvimento, tanto tipo assim nos objetivos, e a gente vai ter um debate sobre isso. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da galera: como sair do bloqueio criativo? É o seguinte, galera. Bloqueio criativo é um negócio quando você tá com falta de referências, entendeu? Então o ponto-chave é buscar referências e dar uma pausa no que você tá pensando. Porque muitas vezes a pessoa tá querendo desenhar, mas só tá pensando no desenho e não tem uma ideia para isso, que é justamente bloqueio criativo. Então, uma das dicas é: vai ouvir música, vai assistir algum filme, vai ver alguns vídeos de assuntos que te interessam e talvez você vai conseguir uma ideia desses canais, entendeu? De referências, e isso vai ajudar muito a criar uma arte nova. Todo mundo, né, tem um jeito diferente de como sair do bloqueio criativo e tal. Um jeito que funciona pra mim é ver vídeo de speed art, tá ligado? Ver ilustração, gente desenhando, gente fazendo desenho da hora. Isso começa a me motivar, começa a sentir uma vontade de desenhar e tal, começa a vir umas ideias legais. E na questão de ideia mesmo, você ter um banco de dados ali e tal, ter um Pinterest ali com várias referências que você achar da hora, você pega um dia, vai vendo várias referências, vai acumulando várias referências, e aí quando você tiver uma vontade de desenhar, você tá com bloqueio, você vai lá, olha, pega as ideias e você consegue burlar, sabe? De gente que acha que criatividade é algo que as pessoas têm naturalmente e que vem assim como estalo, mas às vezes vem mesmo, mas tem como você ir cultivando essa criatividade, tem como você ir buscando até chegar a um ponto que você fala: nossa, gostei, tive uma ideia legal. Eu acho que a gente tem que procurar mesmo, ver filmes. Pô, eu queria fazer um desenho medieval, mas eu não tô conseguindo. Pô, vai ver um Senhor dos Anéis, vai ver um filme da hora, vai ver, sei lá, vai jogar um Skyrim, não sei. Mas isso funciona bastante pra mim, pelo menos. E um ponto bem interessante que você tocou é realmente esses vídeos de speed art, de speed painting, eles te abrem a cabeça de uma maneira, porque além de você ver uma arte referente a um assunto que você gosta, você ainda vê o processo do cara, e isso te anima a desenhar, entendeu? Você pensa: pô, se eu fizer desse jeito talvez funcione, e aí você vai achando a sua maneira e assim saindo desse bloqueio. Eu acho que o conceito geral que a gente tem que fazer uma comparação é que a gente deve se alimentar-se de arte. É igual a gente consumir uma alimentação, o alimento físico, o alimento sólido lá, como um arroz, um feijão, tipo assim, aquilo gera energia pra gente se movimentar. E alimentar-se de arte é o mesmo conceito. Conforme você, tipo assim, insere o seu alimento, que é por meio de referências, que é por meio de alguns vídeos, que é por meio de filmes, você acaba criando, tipo assim, vontades, ou até mesmo aumentando seu banco de imagens na memória para você poder começar a fazer outras artes. Então, tipo assim, manter-se alimentado é o que vai fazer você quebrar o seu bloqueio criativo. Quando você está em bloqueio criativo, é porque basicamente você não se alimentou o suficiente e está naquele momento está mais fraco. Então, buscar as referências, tentar fazer outra coisa, tentar esfriar a mente, é das formas mais fáceis de você conseguir criar o bloqueio criativo. Vamos para a nossa segunda pergunta: como buscar boas referências para alcançar meus objetivos? Como a gente falou no assunto de bloqueio criativo, as referências são um ponto-chave nas ilustrações. No caso, para você achar boas referências para alcançar esses seus objetivos,
é você primeiro ter realmente um objetivo em mente. Então, você saiu do bloqueio criativo. Você pensou, vou fazer um desenho medieval. Você tem que pensar nos assuntos e nos objetos e nos personagens que compõem uma cena para gerar um mundo medieval, digamos assim. Então é sempre bom você ver, se eu quero fazer um mundo medieval, vai ter espada na minha cena? Como é que as espadas funcionam? Vou correr atrás, qual é a época que eu vou querer retratar? Como é que eram as espadas daquela época? As roupas daquela época? Tudo isso você tem que ter em mente para poder compor uma cena geral, entendeu? E é isso, é assim que você começa a buscar referências, a partir de objetivos e pontos chaves dentro da própria ilustração, para poder compor a ilustração no final. É muito importante mesmo. E tem bastante sites e tal, né? Agora no quesito, né, no quesito técnico, né, da coisa. Quais sites, né, dá pra... Tem o Pinterest, que eu já falei aqui, tem o próprio Google, né? O Google tem muita coisa, né? Tem muito hiperlink, muito hipertexto, e aí às vezes você se perde nas coisas, mas tem Pinterest, tem outro monte de sites, DeviantArt, que você acha umas coisas legais voltadas para arte mesmo, ArtStation, que tem umas obras legais, artísticas, que dá para você se inspirar, além de outras coisas que a gente pode ir pesquisando, né? Às vezes eu achei uma pose legal que eu vi, você salva, você tira uma foto, sabe, você tá vendo uma paisagem, você tira uma foto na rua, você tem que estar sempre alerta lá para coisas que dá para aproveitar. Nesse mesmo braço, falando em referências, a gente deve lembrar que referências não são só as imagens, né? A gente pode citar, tipo assim, ter como referências grandes artistas. Focar naquilo que você quer atingir futuramente. A gente pega outros artistas que já estão trabalhando em grandes empresas, que têm grandes projetos, grandes obras, e a gente pode citar eles como referências. Então, muitas vezes, buscar boa referência também é se basear em alguém como chegou lá. Isso se automotiva. Você fala assim, pô, se aquela pessoa conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então, isso é buscar uma boa referência. E a gente deve focar basicamente na lei do aumento, né? Conforme a gente vai focando em buscar referências melhores, em buscar orientações melhores, e gera essa ideia na mente, e focar essa ideia na mente, isso ele vai sempre se aumentando. As referências vão melhorando, o apoio que você tem vai melhorando, e tudo vai melhorando. Conforme você vai aumentando seu foco, tudo melhora consequentemente por sequência. E eu acho que a maioria dos artistas, não sei vocês, acho que provavelmente já fica tentando tirar foto no espelho, tirando foto da mão para fazer de referência, né? Não acha a foto. Aí fica procurando, fica tentando fazer umas poses ridículas para fazer os personagens e tal. Eu acho isso muito engraçado e eu acho que isso faz parte. Muitos ilustradores fazem isso, né? E é muito funcional também, né? Uhum. E lembrando que as referências também, você não pode se basear apenas em fotos. Na verdade, você tem que entender como o mundo real funciona mesmo, entendeu? No caso, você está andando, você está numa viagem, você olha para a janela do ônibus, vê uma paisagem, você fala, poxa, quais são os elementos que estão compondo essa paisagem? Eu posso colocar isso na minha ilustração? Como é que vai funcionar? Entendeu? Então são pontos chaves. Você tem que realmente andar na rua com o olhar de artista, considerando tudo como se fosse uma ilustração. Isso ajuda muito quando você vai desenhar algo, porque você sempre vai lembrar de alguma coisa que foi funcional em algum momento. Já vai andando na rua e já vai estudando, né? Já vai olhando a paisagem e já vai, tipo assim, criando um banco de referência ali. Exatamente. Terceira pergunta, dicas de anatomia. Anatomia é uma parte mais exata da ilustração, sabe? É uma parte, tipo... não diria que talvez a matemática, mas é as ciências biológicas, né? Da ilustração, que a gente tem que pegar... Tem que decorar, assim... Eu acredito que a gente tem que decorar mesmo a anatomia. Tem outros artistas que vão em outros segmentos, mas quando você quer, por exemplo, você quer ser um artista que quer se adequar ao mercado,
por exemplo, o mercado de ilustração digital para games. Você precisa manjar de anatomia, cara. Porque há uma exigência muito grande, né, nessa área. E para estudar anatomia, o segredo é estudar mesmo. Você pega, procura lá no Google músculo humano masculino, tá ligado? Corpo humano masculino. Aí você vai vendo. Você pode decorar os nomes dos músculos até, decora, faz várias vezes, copia várias vezes, até você decorar, mas o mais importante que decorar, eu acredito que seja entender essas coisas, sabe? Mas você decorar é uma parte importante do processo, de você entender. Principalmente algo é algo central, né? Não é algo abstrato, é algo muito sólido, algo, você sabe, a anatomia humana é desse jeito, não tem o que mudar. Basicamente, para uma dica muito importante é você pegar e se esforçar mesmo. Não tem um caminho mais fácil, não tem um jeito mais... Não tem um hack ali. Você pegar a anatomia fácil. Você pega, vai estudando, vai vendo as formas, vai refazendo, vai fazendo, pega a referência, até você conseguir lembrar como é o corpo. É isso. E essas referências... Você não precisa se basear apenas em fotos, pesquisar um músculo em específico. Existem até... É bom sempre pesquisar, inclusive, nos livros mesmo de biologia. Eles classificam e mostram o entendimento dos músculos e do corpo humano como um todo. E, puxando esse gancho, a partir do momento que você entende como o músculo funciona e não apenas decora ele em uma posição específica, isso vai acabar te abrindo mais pontos chaves na sua ilustração. Então, você quer fazer um personagem que está socando alguém, você vai entender como é que os músculos do braço se comportam e vai desenhar eles de uma maneira realista. E a partir do momento que você tem esse entendimento realista, você pode passar a estilizar a sua ilustração por seu traço. E esse é um dos pontos mais importantes referente à anatomia. Para você estilizar algo, você tem que ter um entendimento de como ele funciona realmente. Outra dica importante é: tenha um plano de estudos. Você pode pegar, tipo assim, um corpo e divide ele em partes. Você fala assim: hoje eu vou estudar a cabeça. Você divide os itens da cabeça. Separa lá boca, olho, nariz, orelha, como que funcionam os músculos, como funciona a orelha, como que eu desenho isso em ângulos diferentes. E você vai estudando de acordo com o seu plano de estudos. Você faz um simples checklist e vai checando conforme você vai avançando no seu plano de estudos. Isso é uma forma de conseguir se organizar nos estudos. Então, organizar para estudar é muito importante. Você consegue se medir o que você está aprendendo e o que você não está aprendendo. Como se fosse um mapa que te diga o caminho que se deve seguir. Outra dica importante é a constância. A constância dos treinos é absolutamente importante. Como disse Bernie Roberts no livro Drawing Dynamic Hands, ele fala ali que, no mínimo, o pessoal que está aprendendo a desenhar a mão, no mínimo tinha que desenhar uma mão por dia. Para que isso? Para você começar a estimular os seus músculos da memória. A memória começa a criar sinapses ali no cérebro. Ali. O neurônio começar a se conectar um com o outro ali e memorizar. Realmente memorizar posições diferentes, ligações dos músculos, funcionamento. Então, a constância do treino e o plano de estudo é um negócio realmente absurdo assim, para o artista assim, que está levando algo a sério para atingir aquela meta que ele tenta atingir. Assim. Então, anotem aí as duas dicas principais. Tenha um plano de estudos e tenha constância nos seus treinos. Isso que vai te levar a ter uma anatomia melhor aí, conforme você vai desenhar. Ou seja, amiguinho ou amiguinha, você que está aí nos ouvindo, você pega uma folha, pega ali, abre seu Photoshop, seu Paint-to-Sai aí, programa, e vai desenhando mão até a sua própria mão cair. Esse é o segredo, você vai desenhando, olha, desenha um monte, cara. Você tem dificuldade com mão? Simples, tira e queda, desenha a mão até a sua cair. Você vai desenhando, nossa, não para. Várias poses diferentes, assim, vai fazendo várias. Não tem uma pose legal? Você pega, tira foto da sua, igual a gente falou quando tava falando sobre referência, né? E você vai fazendo, cara, até você não conseguir sentir mais, você nem sente, mas
e faz. Todo dia você pega pelo menos um pouquinho, que o Johnny falou, a constância é mais importante, cara. Realmente, se eu tivesse feito isso, eu estaria muito melhor em anatomia hoje. Por exemplo, um ponto-chave também é você sair dessa sua zona de conforto. Eu, antigamente, eu não sabia desenhar a mão. O que eu fazia? Personagens com a mão no bolso. Por quê? Porque eu não queria desenhar a mão. Famosa mãozinha pra trás, né? Exato. A partir do momento que você se desafia a desenhar algo que você não sabe, você consequentemente vai tentar buscar referências para aprender como desenhar aquilo. E é esse o ponto. Como melhorar na anatomia. Vale lembrar também, pessoal, que a expressão desenhar até a mão cair, a gente não quer falar isso literalmente. Tipo assim, o significado não é literalmente que a mão vai cair. Se começou a sentir dor, pelo amor de Deus, não continue desenhando. Faça um alongamento, descanse, tenha intervalos regulares durante seus treinos. Sentiu dor, pare. Se a dor continuar, procure um ortopedista, algum especialista, algum médico aí para tratar ali. Porque qualquer dorzinha, se a gente não cuidar e se a gente persistir em forçar o músculo, ele vai lesionar. Muitos acham que, tipo assim, para ter uma lesão no músculo porque o cara desenhava faz 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, sei lá. Não. Em 2 semanas é um tempo suficiente para você conseguir lesionar a sua mão se você estiver fazendo algo errado. Então não pense que, tipo assim, o cara vai desenvolver uma LER só depois de 15 anos, ou só depois de 10 anos com desenho. Não. 2 semanas, se você, tipo assim, teve uma dor no músculo e continuou e não parou, ou talvez você pensou que aquela dor ia sumir, você fez algo errado, você acaba, tipo, lesionando seu músculo. E lesão por esforço repetitivo você carrega pro resto da vida. Você pode procurar um tratamento, fazer alguns alongamentos, alguma fisioterapia, mas essa lesão no músculo a gente sabe que, tipo assim, o ser humano ele não se regenera. O ser humano ele simplesmente cicatriza e a gente fala que ele está curado, alguma coisa assim. Mas se a lesão for muito séria, você realmente não vai mais conseguir usar aquele músculo eficiente como você costumava utilizar. Ou seja, desenha até a mão cair, só que não. Alonga direitinho, procura aí no YouTube aí como que alonga a mão, assim. Você faz alongamento bonitinho, tem no YouTube, tem trocentos vídeos de alongamento. E vai fazendo aqui, o negócio é simplesinho. E para você conseguir desenhar a vida inteira aí com 80 anos, tá mandando uns desenhos loucos. Quarta pergunta. Como criar coisas que não existem e deixar elas com boas aparências? Como, por exemplo, criaturas, humanos, animais, deixando eles amigáveis ou malvados. Bom, tecnicamente, algo que não existe, não existe. Porque tudo que a gente cria é seguindo uma referência, nem que seja mínima, de coisas que a gente já conhece. Então, você quer fazer algo inusitado, algo tipo uma criatura igual de videogames, assim, que você fala, nossa, nunca vi algo daquele jeito. Cara, você tem que conhecer bastante, conhecimento de mundo. Você tem que estudar biologia, você quer fazer criaturas, por exemplo. Você estuda bastante animais, répteis, insetos. Você vai estudando, cara, um monte de coisa, vai vendo imagem até você construir, cara. Você vai construindo. Tipo, eu acredito que a criação seja tipo um Frankenstein, sabe? Você vai pegando um pedacinho daqui, uma parte aqui que lembre isso. Não que seja tudo misturado, mas as coisas elas têm umas referências umas das outras ali, mesmo que seja mínima. E para você conseguir criar coisas legais, você tem que ter um banco de dados. Um banco de dados mental bem grande, assim. Um ponto-chave também é justamente esse que o Veneno falou. Nada se cria, tudo se copia. É uma frase famosa, só que esse copiar é o Frankenstein, digamos assim, né? Esses pontos onde você vai juntando as suas referências, o seu banco de dados mental, inclusive, é onde você vai criando essas criaturas. É como se você estivesse brincando de criador mesmo, ou juntando peças de Lego. Tipo, quem aí já jogou Spore? Um joguinho muito louco. Você pega uns pedaços assim, você vai juntando, aumenta. Cara, é um jogo sensacional.
É um jogo muito legal, dá pra fazer uns bichos muito loucos, umas criaturas muito legal e é isso na área da ilustração. Bem, né? Acredito que seja isso mesmo. O joguinho é bem legal, recomendo jogar. Quem tiver aí ou quem conseguir jogar, recomendo bastante. Estimula bastante a criatividade nesse quesito de criação mesmo. E eu queria introduzir também um pouquinho sobre a teoria dos shapes, né? No quesito de deixar os seus personagens mais amigáveis ou mais malvados. O que prega a teoria dos shapes? A teoria dos shapes prega que, assim, que as coisas redondas a gente acaba se associando como se fossem amigáveis. E que as coisas que são pontudas a gente associa como se fossem coisas más. E agora, tipo assim, a gente pode citar vários exemplos, né? Que se a gente pegar aquele personagem da Malévola. Quem assistiu o último filme da Angelina Jolie, a gente conseguiu observar que ela tinha grandes chifres na cabeça, pontudo. De longe, pelo shape do personagem, você consegue tipo, se identificar que aquele personagem ele é ruim, ou ele é do mal. A gente pode fazer isso também com o personagem do Ares, do Hércules, que tinha aquele queixo extremamente pontudo, fogo na cabeça. Quando você vê só o shape do personagem, você consegue identificar se aquele personagem, tipo assim, ele é um personagem bom ou ele é um personagem mau. Porque no nosso cérebro ele costuma associar assim, as coisas pontudas como sendo do mal, porque a gente se lembra de corte, de espadas, de chifres, acaba fazendo referência também a coisas espirituais que possuem chifres, essas coisas. Então, tipo assim, a gente é como se fosse um mapa, e a gente enxerga o mundo de acordo com o nosso mapa. Então, a maioria dos mapas as pessoas conseguem associar tipo assim, as coisas que são pontudas, as coisas que, tipo assim, o triângulo, essas coisas como cena do mais. E as coisas que são redondas, que nem a gente pode pegar aquele personagem Baymax do filme, que é um personagem extremamente carismático, ou outro personagem em games é o Bomberman, que é um personagem todo redondo. Então, quando a gente olha para aquele tipo de personagem, a gente não tem, tipo assim, asquerismo aquele personagem. A gente sente simpatia pro personagem, porque ele é redondinho, ele é fofinho. Temos o BB-8, também do Star Wars, aí, do último filme do Star Wars aí também, que é um personagem extremamente ficou conhecido, o pessoal olha para ele. A teoria dos shapes, ela prega basicamente que a forma como você monta o seu personagem, ela também pode dizer se o seu personagem ele é mau ou se o seu personagem ele é ruim. Então, você não precisa botar cor nele pra você saber que, tipo, se ele é mau ou se ele é ruim. Se a gente tirar todas as cores, deixar só o shape, só a silhueta do personagem, a gente consegue identificar se aquele personagem é mau ou se aquele personagem é ruim. Ou se aquele personagem é duvidoso, né? Isso é interessante sobre a teoria dos shapes. Porque o nosso cérebro ele costuma funcionar conforme a gente foi criando o nosso mapa. Isso funciona também por cores, né? A gente costuma, tipo assim... Vamos pegar uma logomarca aí. Vamos pegar o logotipo do McDonald's. A gente vê que o logotipo dele é praticamente o quê? Amarelo e vermelho. E essas cores a gente costuma se associar ao quê? A fome, a coisa que acalenta a gente. Desejo. Então, o pessoal do McDonald's ele fez um negócio extremamente tipo assim, incrível. A cor do logo deles está certinha, exatamente do jeito que tem que ser. É uma cor que te leva a acalenta. Agora, se a gente pegar tipo assim, algo mais voltado para azul, que é uma cor fria, a gente costuma pensar nessa cor como se fosse uma cor triste. Isso representa a tristeza, né? E a gente lembra do gelo, a gente lembra de algo parado, de algo frio, algo que não acalenta. Então, tipo assim, cores e formas vão fazer os seus personagens ser mais amigáveis ou ser mais malvados de acordo com o seu conteúdo ali, ou o seu roteiro que você está seguindo para você criar seus personagens. Tipo, você vê num exemplo atual, vai. Meu malvado favorito, você vê o Gru. Ele tem o nariz pontudo, olhos pequenos, ele é comprido, né? Aí você pega um Minion, assim, o Minion ele é fofinho, ele é redondinho, ele tem olhos grandes e tal. Você vê essa diferença, né? O Gru, ele ainda, como ele é uma animação meio infantil, ele ainda... O formato da cabeça dele ainda é redondo e tal, ele não é tão asqueroso. Mas você consegue ver a diferença, né? Você não precisa nem ser apresentado o personagem para você entender quem que é o fofinho, quem que as crianças vão se apegar e quem que é o personagem mais malvado. Sem contar que isso pode ter sido até feito propositalmente. Até porque o personagem meu malvado favorito, ele não é exatamente um vilão. Ele chega a um ponto de
ser do bem, digamos assim. Então existe esse contraste, entendeu? Eles representaram ele com essas formas pontudas, específicas, só que tem os Minions que estão associados a ele, mas eles são redondinhos, são fofinhos, então cria essa aparência duvidosa no nosso cérebro, digamos assim. Quinta pergunta. A partir de qual momento o desenho passa a ser uma ilustração? Olha, pergunta filosófica essa daí, hein? Essa realmente é uma pergunta bem... Tem que ter cabeça para responder. Se a gente pegar o verbo ilustrar e traduzir o significado no pé da letra, o significado dele diz o seguinte: tornar compreensível, esclarecer, elucidar, comentar, explicar. Então, a partir de qual momento o desenho passa a ser uma ilustração? A partir daquele momento que você consegue fazer com que o seu desenho passe uma mensagem para a pessoa que está observando, ele passa a ser uma ilustração. Igualmente, os homens da caverna, quando os homens pegavam qualquer pedaço de graveto, barro, pedra e rabiscavam na caverna lá, faziam aqueles homens primitivos que a gente vê até hoje. Aquele desenho, por mais simplório que seja, era uma ilustração. Por que era uma ilustração? Porque mostrava uma mensagem, conseguia transmitir uma mensagem. Se transmitir uma mensagem, vira uma ilustração. Agora, diferente disso que a gente pegar e jogar um borrão de tinta na tela de pintura, aquilo não passa a ser uma ilustração, aquilo é simplesmente um borrão de tinta na tela, porque não consegue passar nenhuma mensagem. Então, se a sua arte não conseguiu passar nenhuma mensagem, não conseguiu, tipo assim, exemplificar, explicar ou tornar algo compreensível, aquilo é uma ilustração duvidosa, ou aquilo não deixou de ser uma ilustração. A gente pode criar outras formas de identificar aquilo, como símbolos, que nem uma letra. Uma letra passou a ser um símbolo, e a partir do momento que aqueles símbolos juntos foram se convergindo entre si, criaram significados. Então, o conceito de ilustrar é realmente, tipo assim, tentar fazer com que a sua arte crie uma mensagem. Tipo assim, o mascote cria uma mensagem conforme você olha para ele, mesmo que ele não, tipo assim, ele no momento ele não tá falando pra você que aquilo é de tal marca, ou que aquilo é alto, que aquilo é baixo. Se ele tá feliz, ele passa uma mensagem. O que você vê ali? Uma pessoa feliz. Então aquilo ilustrou algo diferente ali. E isso é que é o conceito de ilustração. Então a ilustração nada mais é do que um conjunto de desenhos para poder formar essa mensagem. Sexta pergunta. Quais são os tipos de públicos que são possíveis atingir com arte? Vários tipos de público. Essa é bem abrangente mesmo. Dependendo do tipo de arte, cara. Tem público... A arte, ela é um meio de comunicação. Então eu acredito que não tenha um possível público a ser atingido pela arte. Porque no final ela vai atingir todo mundo. Todo mundo precisa de algo para ver, né? Algo que realmente, como tem a ver com o tema anterior, que nos ilustre o significado. Então ela é usada muito na publicidade, ela é usada muito em muitas outras coisas. Então ela tem um público muito, muito grande. Agora, a arte, como os desenhos, né, que a gente faz, depende do que você quer, cara. E, geralmente, quando você trabalha com arte digital, o público varia muito também. Tem pessoa física que quer, por exemplo, uma caricatura, quer um retrato, quer desenhar algum personagem que essa pessoa criou, ou você pode fazer uma ilustração para livro, ou você pode fazer ilustração para games, que já entra numa arte mais corporativa, que você já está dentro de uma empresa, geralmente, que você faz isso. Cara, é um mercado muito grande. Tem também a arte erudita, né, que é dos quadros, das galerias. O mercado da arte é realmente muito, muito grande, e o público cara, possivelmente todo o público é atingido pela arte. Até porque é um mercado muito abrangente mesmo, então esses públicos podem ser atingidos inclusive pelo seu estilo de traço também.
Então tem gente que gosta de um traço mais voltado para anime, outros gostam de um traço mais voltado para comic books. Só que também esse mesmo público pode se dividir entre os assuntos das artes. Então, um cara que gosta de traços de comic book representando robôs, um outro gosta de heróis. Então, existem muitas subdivisões na arte também, e essas subdivisões vão formando públicos-alvos específicos. Então, o ponto é você achar a sua subdivisão, digamos assim. Claro que não é diretamente que você vai tocar todos os públicos, que é no caso da publicidade. Você, como ilustrador, você fez um freelance ou você foi diretor de arte de um filme publicitário, uma campanha, você não vai atingir diretamente o público com arte, né? O seu público que você atinge é o cliente, e o cliente usa a sua arte para atingir o público. Então isso é indiretamente. Diretamente já vai, né, nesses estilos, né? Uma arte mais pessoal que você faz para as outras pessoas, ou que você faz num estilo de anime, igual o Matheus falou, tem comic, tem anime. Então tem o indireto, que é esse que você faz a arte, essa arte ela é usada por terceiros para atingir o público, e tem o direto, que é você mesmo como ilustrador atinge o público. Tem esses dois tipos assim. E também não tem o que mais se prolongar nessa pergunta, que basicamente a resposta correta é qual público? Todos os públicos. Então a gente consegue atingir desde criança até o mais idoso, todas as faixas etárias se enquadram nesse tipo assim. Então depende da arte que você vai fazer voltado para aquele tipo de pessoa. Exato, porque onde tem cultura, automaticamente tem arte, né? E em todos os lugares tem cultura. Todo ser humano produz cultura, então todo ser humano em algum lugar tem alguém fazendo arte. É numa tribo indígena, é numa tribo aborígene, sei lá, qualquer lugar do mundo tem alguém. Os esquimós, eles fazem arte, todo mundo faz arte. Então o público é todo o público. Quando eu era pequeno eu fazia muita arte mesmo. Isso aí não tem o que discutir. E qual que era o seu público-alvo com essa arte? Era eu mesmo, né? Cinta, o chinelo. Era eu mesmo. Vamos lá. 7ª pergunta. O que é uma boa ilustração? Cara, entra naquela discussão da 5ª pergunta. A partir de qual momento o desenho passa a ser uma ilustração? Então, o que é uma boa ilustração? É uma ilustração onde, juntando todos os fatores escolhidos, ela passa a mensagem que quer passar. Aí, vai de gosto pessoal. Não gosto desse estilo. Então, pra mim, essa não é uma boa ilustração. Só que pra quem gosta desse estilo, por exemplo, vai falar, poxa, isso aqui passou uma mensagem pra mim. Olha esse cenário, olha esse personagem. Então, aí já na minha concepção é uma questão de gosto, entendeu? Vamos lá. Uma boa ilustração depende muito. Você falar uma boa ilustração pra mim é aquilo que eu achei. Por exemplo, eu fiz uma ilustração, fiz um desenho, não curti. Pra mim não foi uma boa ilustração. Tem esse exemplo. E tem também a versão do público, né? Você pode ser um mega desenhista. Aí você chega na frente lá de uma EA, por exemplo, uma EA Ubisoft, e você manda uma ilustração e não foi uma boa ilustração para eles. Então eu acredito que uma boa ilustração é algo muito relativo. Uma boa ilustração depende do seu público e depende de você. Você acha sua ilustração uma boa? Eu tô fazendo uma ilustração pessoal, então é a minha opinião. Também a das outras pessoas também conta, mas é a minha opinião. Por exemplo, eu fiz um desenho, não curti muito. Pra mim não foi uma boa ilustração. Pode ser que alguém ache, nossa, maravilhoso. Mas pra mim não foi uma boa ilustração, então não foi uma boa ilustração. Agora, tô fazendo um freelance pra alguém, ou tô fazendo um desenho pra alguma empresa. Eles gostaram? Foi uma boa ilustração. O conceito de boa ilustração a gente pode dividir em 2 etapas, né?
você precisa ver se aquela sua ilustração que você fez, ela conseguiu passar uma excelente mensagem, que era aquilo que você estava tentando fazer no início, quando você começou a desenhar, e você tem que ver a quantidade de público-alvo que você conseguiu atingir com aquela sua ilustração. E isso é extremamente importantíssimo. A gente pode pegar vários artistas, pegar algumas ilustrações que o pessoal fez, e de repente o artista, ele trabalhou ali durante horas ali e fez uma horrenda de uma belíssima ilustração e colocou lá. Às vezes não foi muito divulgada. Aí depois a gente pega, liga a TV e a gente vê o que lá? Peppa Pig, a gente vê os desenhos da Cartoon, da Nickelodeon, e vê que é uma coisa mais simples, uma coisa menos trabalhada. E qual que é a diferença? Um dos desenhos que todo mundo mais conhece, que tipo assim, a Peppa Pig, ela conseguiu passar uma boa mensagem, que é um desenho mais infantil, que é voltado para o pessoal que tem um público de faixa etária bem baixa ali, e isso é algo tipo, extremamente poderoso. Então, o que é fazer uma boa ilustração? É você estudar o seu público-alvo, para quem que você quer, e você trabalhar na mensagem que você quer passar. E isso se torna, tipo assim, o poder das ilustrações. Isso que faz Peppa Pig valer milhões e faz alguns outros artistas fazer obras grandes e não vale nada, porque às vezes o pessoal trabalhou pra caramba para fazer aquela ilustração lá, mas ele não conseguiu atingir o seu público-alvo. Então toda vez que você for fazer uma ilustração, você pensa no público-alvo que você quer atingir. Se você consegue atingir mais público-alvos, a sua ilustração ela se torna uma melhor ilustração do que a outra. A gente não precisa debater assim, qualidades da ilustração. Falar, mas aquele artista tal consegue fazer iluminação melhor, consegue fazer formas melhores, consegue tipo assim, dar profundidade na imagem. Isso é uma coisa. É um conceito só de ilustração. Mas outra coisa é a imagem que você quer passar com aquela sua ilustração. Talvez um pouquinho ali simplificado para fazer a ilustração dela, consegue passar muito mais mensagem e consegue atingir muito mais público-alvo do que qualquer outra ilustração trabalhada que você passou horas ali trabalhando ali. Então, esse é o conceito que você tem que ter em mente quando você vai fazer uma boa ilustração. Talvez não é apenas ali a gente debater sobre cores, sobre formas, sobre intensidade, valores da arte. Talvez, tipo assim, o segredo não está nisso. O segredo, se você tipo, você quer expandir o mundo afora, que você quer estourar, quer ser conhecido, é tentar fazer o quê? Atingir um público-alvo maior e tentar passar uma mensagem melhor. A mensagem não precisa ser complexa, é uma mensagem simples. Você faz um desenho simples que passa alegria, que passa felicidade. E é isso que é o segredo de fazer uma boa ilustração. Também vai do seu objetivo. Talvez no desenho que não tenha ficado muito bom e talvez até você não tenha gostado, mas você tenha aprendido com esse desenho, com essa ilustração, para você foi uma boa ilustração, porque você aprendeu, você evoluiu. Então, além de ter, né, o sentido de boa ilustração com o público, né, tem esse sentido de você mesmo, de para que ela serviu. Se não serve para nada, eu acredito que uma boa ilustração é uma ilustração que tem utilidade. Uma ilustração que não serve para nada, para mim não é uma boa ilustração. E essa utilidade é muito abrangente, entra nessas duas questões. A questão do público-alvo, a questão de serviu para você como uma forma de estudo ou não. Ela te levou para um outro patamar de arte, ela conseguiu fazer você evoluir também, você aprendeu com seus erros com essa ilustração. Então são vários pontos que juntos completam essa boa ilustração. Oitava e última pergunta. Perder horas em uma única arte ou fazer várias num curto período de tempo? Essa daí, cara, de novo, varia muito. Se o seu objetivo é fazer uma arte de estudo, fazer um rascunho, fazer um sketch, você pode fazer várias num curto período de tempo para pegar, igual a gente falou, sobre aprendizado, sobre referência, anatomia. Faz várias mãos, mesmo que não fique perfeitinho. Agora, se você quer uma arte finalizada, você passa um tempo bom naquela arte, só que
uma coisa que a gente tem que entender é que a arte, ela nunca termina de fato. Um desenho nunca termina. Você só escolhe, né? Como diz o Guilherme Freitas do Brush Rush, você escolhe o tempo que você quer terminar, o tempo que você quer abandonar aquela arte. Porque nunca vai finalizar. Nunca. Você pode ir renderizando a arte o tempo inteiro, nunca acabar. Mas você tem que escolher um tempo. Então, perder horas em uma única arte, sim, é válido. Mas você também não pode exagerar nesse tempo. Você também tem que abandonar uma hora. Você fala, vou pra outra, né? Você não pode ficar dias, vários meses numa arte sem conseguir avançar em nada, sem avançar, sabe, sem melhorar. Às vezes é bom você finalizar uma arte por aí, mesmo que você não se sinta totalmente satisfeito, né? Satisfeito com aquela arte. A gente tem que uma hora deixar, terminar ali, ó. Esse é o ponto final. Mesmo que eu poderia fazer muito mais outras coisas, renderizar muito mais um desenho, mas esse é o ponto final. Então, as duas coisas são válidas. As duas coisas servem para várias num curto período de tempo, para sketch, para rascunho, ou você tá estudando, mas perder horas numa única arte também é bom. Agora você não pode querer finalizar a arte com várias num curto período de tempo, só se você for o bichão mesmo, só se você for o cara, você conseguir fazer várias artes, você tá num nível, você consegue fazer várias artes, você consegue fazer uma arte finalizada incrível numa hora, no mínimo, que já é impressionante. E sem contar que esse perder muitas horas, ou perder horas, né, em uma única arte, também varia de acordo com o que você quer consertar. Então, por exemplo, você fez uma arte, você durou 1 hora nela, mas pra frente você vai refazer ela, vai durar 4 horas, consertando as coisas que você viu errado a partir da sua evolução nessa arte antiga. Então esse tempo vai variando à medida que você vai aprendendo também o que colocar, o que não colocar, e o momento de abandonar a sua arte e falar, pra mim já deu, tá pronto. Olha, perder hora é um termo muito subjetivo, assim, não é que a gente pode falar que a gente tá perdendo horas naquela arte ali. Você só vai perder horas se você está fazendo algo extremamente inútil ou algo que você já fez aquilo várias vezes, já sabe de cor e não tem mais o que acrescentar naquilo lá. Aí sim você está já perdendo horas numa única arte. Caso contrário, você apenas continua somando o montante de horas que você já tem passado em desenhando arte. Esse é o conceito. Tanto você gastar o seu tempo numa única arte, tanto se você fazer vários períodos de tempo, você não perde nenhum das partes. Você sempre acrescenta. Mas a gente divide em duas partes. A gente compara como se fosse uma floresta. Se você faz uma árvore inteira, ou uma arte inteira, você está fazendo a floresta. Se você faz parte, ou várias num curto período de tempo, uns sketches, para fazer estudo, para fazer comparações, você está desenhando as árvores. Então, tipo assim, são partes diferentes, são elementos diferentes. A gente fala de trabalhar a composição inteira e a gente fala de trabalhar pedaços ou várias artes em um período de tempo. Então, outra dúvida que o pessoal constantemente tem é como ganhar velocidade, né? Fazendo arte, se eu devo fazer mais rápido, se eu devo rabiscar mais rápido. E o que eu sempre falo? A gente costuma fazer mais devagar aquilo que a gente não é acostumado a fazer. Aquilo que gera dúvidas, aquilo que a gente não tem nítido na mente, a gente começa a fazer aquilo mais devagar. Então, a partir do momento que você treinou várias vezes, que nem desenhou várias vezes aquele tipo de coisa, você começa a desenhar mais rápido, porque aquilo praticamente flui na sua mente. Os seus músculos praticamente no papel começam a se moverem sozinhos. Praticamente. A gente chama isso de gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é uma ação que ativa a outra ação. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico de gatilho. Se eu falar para você o número 1, automaticamente o seu cérebro já pensou no número 2. Por que ele faz isso? Porque 1 é o gatilho do 2, e o 2 é o gatilho de 3, e consequentemente assim vai. Porque a gente costuma associar as informações novas com toda a informação prévia que a gente tem. Então a gente acabou acostumando, tipo assim, associando o número 2 ao número 1. Quando a gente fala 1, automaticamente todo mundo pensa em 2, porque aquilo virou gatilho.
Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando várias vezes a mesma arte, ou várias vezes aquele tipo de coisa que a gente está treinando, sendo anatomia, sendo cenário, sendo animais ou objetos, a gente vai criando gatilhos. E conforme a gente vai criando gatilhos, a gente começa a desenhar mais rápido. Então, tá aí a dúvida do período do tempo. A pessoa fala assim, se eu fizer várias num curto período de tempo, isso funciona? Isso funciona. Você treina gatilho. E se eu fizer uma pintura complexa, tal, isso funciona? Isso funciona. Você consegue ver o montante do seu concept ali, o montante da sua composição ali. Você consegue ver a floresta inteira e não a árvore isolada. Então, ambos são válidos. Ambos são válidos. Não tem o perder horas. Perder horas seria você batendo na mesma tecla aquela coisa que você não tem mais o que fazer, não tem mais o que aprender, ou não tem mais o que polir ali. E como o Vinícius disse ali, quanto tempo pode durar uma ilustração? Infinito tempo, infinito. Não tem como a gente medir assim, a ilustração boa é 8 horas, uma ilustração é 4 horas, 10, 12, 20, 30, 90 horas. Não tem como a gente definir esse tempo de hora. Quem define é a pessoa que está fazendo. A pessoa pode escolher trabalhar 1 hora por dia numa única arte durante 366 dias. Isso ela pode fazer. E que é o perder hora? O perder hora é que você, tipo assim, se você estiver realmente fazendo uma coisa que não vai te acrescentar nada, isso você está perdendo. Caso contrário, você está somando. Também a gente tem que ver que é importante fazer as duas coisas, né? É importante a gente, como ilustradores, tanto fazer várias artes num curto período de tempo, que seriam os rascunhos, os sketches, como nós investirmos horas em uma única arte. Porque quando a gente faz várias, a gente treina, né, pontos específicos. E quando a gente investe horas numa única arte, a gente aprende a unir, né, esses pontos que a gente aprendeu para conseguir formar algo inteiro, né, algo, entre aspas, finalizado. É algo concreto, né? Uma boa ilustração. Bom, galera, esse foi o primeiríssimo, maravilhoso Controlcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu feedback também, caso vocês tenham notado alguma coisa. E lembrando para vocês deixarem o seu like, se inscrevam no canal. É isso aí.